A palavra de Deus que se encontra então no livro de Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9, assim diz o texto sagrado: Por essa causa deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, diante do Senhor eu me coloco, implorando, ó Pai querido, a Tua graça, para que eu possa ministrar a Tua palavra. Pai querido, que eu seja um instrumento Teu, um vaso de barro, para que através de mim a Tua igreja seja edificada, que seja reconhecido que é o Senhor que me usa, não por mim, mas pela Tua misericórdia, por causa de Cristo Jesus. Usa-me, ó Pai querido, com graça, para que a Tua igreja seja edificada. Dê, ó Pai querido, ao Teu povo o discernimento, para que possa reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem aceitar. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, tendo aqui como base o livro de Tito, essa carta pastoral, no qual Paulo, ele então enviou para Tito. Nós vimos na semana passada, na introdução, do verso 1 até o verso 4, no qual nós entendemos aqui que Paulo, ele tratou sobre a soberania de Deus. Se nós vejamos, no verso 1, Paulo, ele mostra que ele é servo do Deus soberano, e que Deus, na sua soberania, elege os seus escolhidos. Olha o verso 1 que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. O que Paulo ele coloca que Deus ele é soberano, no qual ele tem servos que se dispõem a submeter ao seu senhorio, como também dentro da sua soberania, é ele que elege os seus escolhidos. No verso 2, nós vemos que Deus ele é soberano sobre o tempo, e faz que tudo se cumpra dentro dos seus planos, dentro dos seus propósitos. O verso 2 ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Nós vemos que tudo que ocorreu para que nós fôssemos salvos foi dentro do tempo de Deus, dentro da soberania de Deus. Foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e Deus, o Senhor do tempo, ele fez com que no seu tempo Jesus se fizesse carne e morresse na cruz para nos salvar. Deus ele é soberano sobre o tempo, e todos os acontecimentos ocorrem dentro da sua soberania. No verso 3, nós vemos que Deus é soberano em usar homens para cumprir os seus propósitos. Diz o verso 3: mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. Nós vemos que é Deus que dá ordens para que se cumpra a pregação, e a pregação, nós vimos que Ele quem ordenou, foi Ele quem institui apóstolos, é Ele quem institui pastores, é Ele quem dá dom aos homens para que possa pregar. Então Deus ele é soberano para a salvação da humanidade através da pregação da palavra, e é Ele quem convoca as pessoas para serem os seus ministros. E no verso 4, Deus
ele é soberano em tudo que envolve a salvação do homem. No verso 4 ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo ele mostra que tanto o Senhor Jesus Cristo como Deus Pai, ambos são os nossos salvadores, ainda que de formas diferentes. E são eles, dentro da sua soberania, que nos dá a graça de conhecermos ao seu Filho. É ele, dentro da sua soberania, que usa de misericórdia para conosco, em nos elegendo. E creio então que o que Paulo ele se dispôs a mostrar aqui do verso 1 até o verso 4 foi a soberania de Deus. A partir do verso 5 até o verso 9, Paulo agora ele vem tratar dos requisitos necessários para que alguém assuma o ministério, o pastorado. Então é isso que ele faz a partir do verso 5 até o verso 9. Vamos aqui no verso 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo, ele tinha um ministério itinerante, e depois dele estabelecer a igreja ali em Creta, ficaram durante um período, levantaram ali alguns outros homens, que não estavam reconhecendo o pastorado de Tito, esse no qual Paulo deixou no lugar dele. E Paulo então, ele tem como objetivo aqui mostrar que era Tito o seu representante legal, era Tito aquele no qual ele havia deixado no lugar dele, que toda a igreja, inclusive aqueles que não estavam reverenciando a Tito, que assim o fizessem. Paulo então ele coloca aqui a sua autoridade apostólica, dizendo que Tito era o seu representante legal, e que foi Tito que ele colocou no lugar dele. Ele diz: por essa causa deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Algo interessante que nós também podemos perceber aqui nesse texto é que os sucessores dos apóstolos automaticamente são os pastores. Não existe uma sucessão apostólica de novos pastores. Nós vemos que os únicos apóstolos que a Bíblia então menciona são os 12 e também Paulo. Fora esse, não existe uma sucessão apostólica, mas quem eram colocados na igreja para suceder então os pastores, para suceder os apóstolos, eram os pastores. E é isso que Paulo aqui faz: por esta causa deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já hoje te mandei. Então a sucessão dos apóstolos são os pastores. Os pastores hoje eles são representados em nosso meio através dos escritos deles. Então nós reconhecemos a presença, nós reconhecemos então a autoridade apostólica, nós reconhecemos então os apóstolos somente através dos seus escritos. Os escritos dos apóstolos é no qual nós reconhecemos que devemos estar recebendo como palavra inspirada por Deus. Mas em termos de liderança, quem sucedeu os apóstolos foram os pastores. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós vemos que por causa de Paulo ele ter esse ministério itinerante, ele na verdade implantava igrejas, ele colocava ali o fundamento, e depois ele partia para uma outra localização para continuar o seu ministério de implantador de igreja, o ministério missionário, se poderíamos assim dizer. Nesse caso, ele então deixava ali, depois do seu fundamento, ele deixava ali os pastores, os presbíteros, ou então posso chamar de bispos, e esses então era quem edificava,
pastoreava as igrejas, e pastoreava tendo como base os escritos, ou o fundamento dos apóstolos. Atos, capítulo 14, o verso 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando em jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento, a base, eram dados então pelos apóstolos. A edificação, o cuidado, o pastorado era feito então pelos sucessores dos apóstolos, que vêm a ser os pastores. Reintegro, reafirmo, volto a dizer e bater na mesma tecla: nós não temos uma sucessão pastoral. Esses que se auto-intitulam apóstolos hoje, não existe uma base bíblica para tal. Não é bíblico alguém se auto-intitular como apóstolo. Aliás, eles não têm inclusive os requisitos para ser então um apóstolo. A sucessão pastoral ocorreu através de pastores. São os pastores que eram colocados para cuidar da igreja após os apóstolos. Eram os pastores. Continuando aqui no verso 5: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo então havia deixado ali o seu sucessor, no caso Tito, para que ele em cidade estivesse estabelecendo presbíteros, como já antes ele havia mandado. O que dá a entender que foi uma ordem que Deus já havia designado, já havia dado ali a Tito, para que ele estabelecesse então presbíteros. E ele está agora reafirmando a ordem que ele deu. O sentido aqui não é que Tito ele tivesse autoridade dele por si só, estar colocando então um presbítero, um pastor em cada igreja, de acordo com o seu próprio querer, mas sim que ele iria servir como moderador, quando houvesse então ali as eleições, que ele estivesse presidindo ali a assembleia, presidindo as reuniões, e na escolha dos presbíteros ele fosse tipo um moderador, para que se pudesse escolher os presbíteros para os cargos que estavam necessitando ali nas igrejas de cidade em cidade. Ele diz no final do verso 5: e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O verso 6, ele diz: aquele que for irrepreensível. Então, tendo então ele dado a ordem, ele começa aqui do verso 6 até o verso 9, dando quais são as características, como deve ser esse pastor, esse presbítero, esse que vai assumir então o cargo de liderança da igreja. Quais são os critérios que devem ser colocados em pauta para que alguém possa assumir o pastorado? Veja bem, por que Paulo ele faz isso? Porque já muitas pessoas, com a saída ali de Paulo, estavam se autodenominando pastores, estavam querendo então assumir ali a liderança das igrejas. Paulo ele traz para si a responsabilidade para que a comunidade ali também não viesse se levantar contra Tito, achando que ele estava sendo muito severo aqui nos critérios. Então Paulo traz para si a responsabilidade, e é ele que diz: olha, eu que estou mostrando quais são aqui os critérios, qual é o crivo para que alguém venha a ser um pastor. E ele assume a responsabilidade, traz para si os critérios, e a igreja devia assumir essa postura. Ele começa dizendo: o primeiro critério para que alguém seja um pastor, assuma ali a liderança da igreja, aquele que for irrepreensível.
irrepreensível. Pelo termo aqui, irrepreensível, não é que Paulo estava dizendo que um pastor, ele deveria ser isento de qualquer tipo de culpa. Irrepreensível aqui não é o caso que a pessoa não tivesse nenhuma mancha, mas sim que alguém que fosse reconhecido na comunidade como tendo boa reputação. Alguém que fosse irrepreensível, no caso que não houvesse ninguém que pudesse se levantar contra ele e denegrir a sua autoridade. Alguém que tivesse um comportamento correto, alguém que desse um bom testemunho moral, tanto dentro como fora da igreja, alguém que ninguém pudesse se levantar contra ele e denegri-lo, ele fosse uma pessoa de boa reputação. Então, que para assumir o pastorado seja irrepreensível, ou seja, tenha boa reputação, alguém que não dê nenhum motivo para que alguém pudesse acusá-lo de algum mal. Em segundo lugar, ele diz, aquele que for irrepreensível. Em segundo requisito, marido de uma mulher. Na época ali, alguns judeus, eles tinham como costume casar-se com mais de uma mulher. O que Paulo está fazendo aqui é se lançando contra a poligamia e mostrando que para ser pastor, ele não tivesse mais de uma esposa. Ele estava sendo contrário ali à poligamia e mostrando que o pastor, ele não teria que ter mais de uma família, mas somente uma esposa, marido de uma mulher. O verso 6 ele continua, que tenha filhos fiéis. Esse que assume a liderança, que assume o pastorado, ele tem que ter filhos fiéis. O sentido aqui é que sejam fiéis a Deus, ou seja, que os filhos dos pastores sejam tementes a Deus, que sejam crentes, filhos fiéis. É importante que a pessoa, ao assumir o pastorado, os seus filhos também sejam crentes. É isso que Paulo recomenda aqui. O verso 6 ele continua, que não possam ser acusados de dissolução, que os filhos dos pastores não sejam acusados de ter um comportamento mundano, de gastar o seu dinheiro com algo que não seja santo, que não seja moral, que não venha a gastar o seu dinheiro com luxúrias, com coisas extravagantes, que os filhos dos pastores não venham prejudicar de uma forma financeira, nem a si mesmo e nem aos seus pais, gastando o seu dinheiro de uma forma dissoluta, de uma forma errada, de uma forma que possa trazer complicações financeiras para a família. Era isso que Paulo está colocando aqui. Um exemplo que nós podemos ter é a questão do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 14, ele diz, Jesus então falando sobre o filho pródigo, o mais novo, ele fala, Lucas capítulo 15, do 11 ao 14, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então que o filho não seja dissoluto, né? Marido e mulher tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução. Então aqui na parábola do filho pródigo, o filho mais novo vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. É importante que o líder, o pastor de uma igreja, ele não tenha filhos que venha gastar dinheiro de uma forma dissoluta, que venha trazer problemas financeiros, tanto para ele, como também para os seus pais. Continuando aqui, o verso 6, nem são desobedientes.
É importante que os pastores eles saibam cuidar dos seus filhos, a ponto que os seus filhos não sejam desobedientes. Que pastores eles saibam cuidar da liderança da sua casa e os filhos eles sejam respeitosos. Veja bem, uma das marcas da sociedade que não agrada a Deus, que não serve a Deus, uma das marcas da sociedade que se levanta contra Deus, uma das características é que é uma geração de filhos desobedientes aos pais. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Essa é a característica de uma sociedade sem Deus, uma sociedade que não teme a Deus. Os filhos são desobedientes. Paulo, ele coloca aqui como requisito para que alguém venha assumir o pastorado, é que os filhos sejam obedientes, que não gastem os seus dinheiros de uma forma dissoluta, e sejam filhos crentes, temendo a Deus. O verso 7, porque convém que o bispo, interessante o que Paulo ele faz aqui um trocadilho de palavras. Se nós olharmos no verso 5, ele vem falando sobre presbíteros. Vamos ali no verso 5, vamos ler novamente. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Ele fala que Tito deve estabelecer presbíteros, e agora ele fala que esse presbítero, ele dá o nome dele de bispo. Olha aqui o verso 7, porque convém que o bispo, então para Paulo, bispo e presbítero é o mesmo cargo, ainda que a pessoa tenha nomes diferentes, mas ele exerce o mesmo cargo. Bispo e presbítero é a mesma coisa, e na verdade, tanto bispo como presbítero, ele também pode ser chamado de pastor. Bispo, presbítero ou pastor são cargos que definem a mesma pessoa. É você olhando para essa pessoa como alguém que cuida das ovelhas. Você pode ver alguém que administra a igreja, como faz aqui uma assembleia administrativa, como nós acabamos de fazer, liderando, esteja à frente de uma assembleia administrativa, ou alguém que coordena os trabalhos que devem ser feitos dentro da igreja. Então, bispo, presbítero ou pastor se refere à mesma pessoa. Olha Atos, capítulo 20, o verso 28. Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para que essas pessoas foram constituídas bispos? Para quê? Para apacentar, ou seja, para pastorear a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Atos, capítulo 20, o verso 28, mostra que um bispo é quem pastoreia a igreja. E Paulo mostra, aqui em Tito, capítulo 1, verso 7, que bispo é o mesmo que presbítero, se nós olharmos para o verso 5. Então, todos esses nomes, bispo, presbítero ou pastor, diz respeito à mesma pessoa. Continuando aqui, o verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. A palavra despenseiro, ela pode significar mordomo ou administrador de uma casa. Denota que a pessoa ela é responsável pela tarefa que lhe foi dada.
Então, esse pastor, esse bispo, esse presbítero, ele que é irrepreensível, ou seja, que não tem nada que alguém possa acusá-lo, seja dentro, seja fora da igreja, por questões morais, é uma pessoa íntegra. Essa pessoa é um despenseiro da casa de Deus, ou seja, ele cuida da igreja de uma forma correta, a tarefa que lhe foi dada. Assim como a igreja, normalmente ela é chamada também de casa de Deus, ele como despenseiro da casa de Deus, ele é responsável por todas as tarefas, por tudo que é dado a ele para executar dentro da igreja. Ele é um despenseiro, ele cuida das tarefas que lhe foi dada. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 15 diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, essa igreja, também chamada como casa de Deus, o pastor, ele seja despenseiro, seja mordomo, ele seja cuidar das tarefas que deve ser feita na igreja, comparando a igreja com uma casa, é uma casa de Deus. Continuando aqui, o verso 7, convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo. A palavra aqui, soberbo, ela tem o sentido de presunçoso. Esse soberbo aqui, o presunçoso, seria alguém obstinado em relação ao que ele diz, ao que ele fala. Ele dá a última palavra e ele não leva em consideração a opinião ou o direito de qualquer uma outra pessoa. Ele não leva em conta os sentimentos ou os interesses dos outros. Ele é soberbo, ele é obstinado. Somente ele tem a razão, somente ele tem a palavra final, e não escuta ou não se dispõe a se aconselhar com outra pessoa, não se dispõe a ouvir uma outra pessoa, e não se deixa ser levado com qualquer outra opinião contrária a dele. Ele é então soberbo, ele é obstinado. Paulo diz que uma pessoa que tem esse tipo de comportamento não deve assumir o pastorado, que ele não seja soberbo. Ele continua, nem iracundo. A palavra que é iracundo é irritadiço, ou então de temperamento quente. A pessoa que assume a liderança, que se propõe então a assumir o pastorado, que ele não tenha o temperamento quente, que ele não seja iracundo, que ele não seja raivoso, que ele não tenha ira no coração, que ele não tenha o estupim curto, que de forma rápida ele se torna então áspero e não tem então brandura. A pessoa que assume o pastorado não pode ser iracundo, nem dado ao vinho, Irmãos, no que diz respeito à questão da bebida, no caso aqui o vinho, é bem verdade que nós já ouvimos aqui vários estudos sobre a questão do vinho, e nós entendemos que a Bíblia não proíbe a questão de tomar-se então o vinho, mas é importante que nós tenhamos bom senso e, acima de tudo, saibamos o testemunho que nós devemos dar, tanto dentro como também fora de casa. Eu, na verdade, não posso proibir que as pessoas tomem vinho, ou que a pessoa tome um tipo de bebida a ponto que ela não venha se embriagar. Então não posso proibir, não é um pecado, mas é algo assim que eu não recomendo. É importante que nós tenhamos um bom testemunho. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 3 diz: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Paulo também dando conselho a Timóteo, também como jovem pastor, ele mostra que ele não poderia ser dado ao vinho. Em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 8, Paulo também lhe fala: da mesma sorte que os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçoso
de torpe ganância. São aqui exortações onde Paulo ele mostra que a pessoa não deve estar se embriagando. Uma passagem que seria muito importante para nós estarmos refletindo é quando nós vemos ali sobre Noé. Noé, ele foi considerado o homem mais justo de sua geração, a ponto de toda a raça humana fora então morta pelo dilúvio, salvando tão somente a ele, por ser um homem justo, e os seus filhos com as suas devidas noras. Interessante que, logo após Noé, ele sair então da arca, a primeira atitude no qual ele tem foi plantar uma vinha e vir a se embriagar. A embriaguez dele causou então que ele deitou-se nu, e o seu filho, um dos filhos dele, no caso Cão, viu ali a nudez do seu pai, e ele tornou-se motivo de chacota para o próprio filho. Por quê? Porque ele se embriagou, porque realmente ele não teve uma atitude lúcida, e como consequência disso, o pai descobriu e amaldiçoou então ao seu filho Cão. Tudo isso por uma falta de responsabilidade, de uma conduta mais coerente por parte de Noé, não obstante ele ter sido o homem mais justo sobre a terra. Esse talvez seria um dos textos mais constrangedores, que deveria nos levar a refletir se vale a pena nós estarmos fazendo uso do álcool ou não. É bem verdade que a Bíblia não proíbe, mas deveríamos ter realmente critérios bem elevados, bem rígidos, quanto à questão do uso do álcool. Olha o que diz Gênesis, capítulo 9, do verso 20 ao verso 22. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos do lado de fora. E isso então, depois que Noé acordou, ele realmente assim descobriu o que Cão ele fez, e ele então amaldiçoou o seu filho. O texto aqui ele diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Que possamos refletir sobre isso. Continuando, nem espancador, que o bispo, que o presbítero, que o pastor, o líder então da igreja, ele não seja briguento, alguém realmente que caia em uma briga física. Ele não deve ser assim, uma pessoa briguenta, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui, cobiçoso de torpe ganância, que ele não seja ávido por ganhar dinheiro de forma desonesta. Essa questão pode servir tanto para dentro da igreja, como também para fora da igreja, que aquele que assume o pastorado, o bispo, o presbítero, que ele não venha querer fazer do púlpito um negócio, e querer usar o púlpito como fonte de renda, visando então lucros, que também da mesma forma, que ele não venha no meio da sociedade, no meio secular, ele não venha fazer nenhum negócio fraudulento. É isso que o texto ele quer dizer aqui. Nem cobiçoso de torpe ganância, que ele não seja ávido para ganhar honesto de uma forma desonesta, nem fora e nem dentro da igreja. Continuando, o verso 8: mas, dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Esse mas aqui está ligando o que Paulo acabara de falar no verso 7. Era como que ele estivesse dizendo: olha, que é o contrário de você ter esses comportamentos que ele acabou de listar no verso 7, que é o contrário disso, que você na verdade tenha essa postura. É isso que se requer, é esse o comportamento que eu quero de um líder
de um pastor, mas dado a hospitalidade. Hospitalidade aqui, ter amor pelo estranho. Amigo do bem, ter amor a tudo que seja excelente, moderado, que ele seja ponderado, que ele tenha domínio próprio, que ele tenha bom senso, justo, correto em todos os seus assuntos, diferente dele ser dissoluto, que ele seja uma pessoa correta, uma pessoa direita, uma pessoa que tudo que diz respeito ao que ele faz, ele seja uma pessoa correta, seja uma pessoa justa. Santo aqui é separado para servir a Deus. Santo aqui não tem o sentido dele ser maior do que os demais que ele está fazendo parte da igreja, mas santo aqui no sentido que ele é separado. Na verdade, que houve uma escolha divina, que o pastorado no qual ele está assumindo, não foi que ele autodenominou como pastor, mas foi Deus que o separou para assumir esse cargo. Ele é separado, assim como no Velho Testamento separava ali alguns utensílios para a casa do Senhor. Aqueles utensílios se tornavam santos, porque eram separados para o serviço do Senhor. Então, que esse ministro, ele seja separado, escolhido para servir a Deus. Temperante, disciplinado, aqui o caso que temperante seria disciplinado, ele ter autocontrole, ele consiga dominar o seu ânimo, ele seja, então, tendo domínio próprio, ou seja, é o fruto do Espírito Santo. Esse temperante é alguém que coloca a sua vontade submissa à vontade de Deus. O verso 9: retendo firme a fiel palavra. Sobre reter firme a palavra fiel, Calvino, comentando esse texto, ele diz: este é o principal dom do bispo, que é eleito especificamente para o magistério sagrado, porquanto a igreja não pode ser governada senão pela palavra. Ou seja, alguém que na verdade seja fiel na sua doutrina, fiel no seu ensino, fiel na sua transmissão da palavra de Deus. Palavra fiel quer dizer aquela doutrina pura, procedente da boca de Deus. Que o bispo, ele se mantenha firme na sã doutrina, tanto para que ele possa se auto-fortalecer, para que ele possa se auto-instruir, como também que ele seja inabalável ao transmitir aos outros, retendo firme a fiel palavra. Que a pregação, que a ministração, que a doutrina, que o ensino do pregador seja de acordo com a palavra de Deus. Ele não pregue segundo o seu coração, segundo o seu bel prazer, mas seja fiel na transmissão da palavra de Deus. Ele continua aqui, aliás, vamos ler 2 Timóteo 2, o verso 15: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. É esse o critério. Conhece as escrituras sagradas, maneja bem a palavra da verdade, e não tem nada que se envergonhar, nada que possa condená-lo em relação à sua reputação. Continuando aqui o verso 9, retenha firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que a palavra fiel seja destinada à edificação da igreja. O sentido aqui não é que o pastor, ao transmitir a palavra, ele esteja tão somente levando conhecimento, mas que ele tem como objetivo, como alvo, levar a edificação da igreja. A questão não é somente que ele faça uma transmissão de dados, mas que ele venha discipular pessoas. A questão aqui não é somente que ele dê um estudo e faça com que a pessoa conheça as verdades, mas o propósito aqui é que ele venha formar Cristo no coração das pessoas,
que haja por parte do pastor um investimento na mudança de comportamento daqueles que estão recebendo a palavra fiel. Ele diz: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, que é para a edificação, para o verdadeiro conhecimento de Deus, para a mudança de vida, para o crescimento espiritual, para que as pessoas realmente se fortaleçam na fé. Não é somente que haja aqui uma transmissão, mas haja aqui um investimento para que a pessoa cresça espiritualmente. Continuando aqui o verso 9: para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. No final aqui, o pastor, ele deve ser capaz de duas coisas. Primeiro, admoestar com a sã doutrina. O sentido aqui é que ele possa ajuntar as ovelhas, encorajando a elas com a sã doutrina. Que o pastor ele tenha condições de fazer com que as pessoas venham para crescer espiritualmente, para se fortalecer, para conhecer a Deus através da sã doutrina. Seja poderoso para admoestar com a sã doutrina. Ele tem autoridade, ele tem conhecimento, ele saiba as escrituras sagradas, a ponto dele, no culto de adoração a Deus, quando ele está ministrando a palavra, ele saiba admoestar, ajuntar as pessoas para levá-los ao crescimento espiritual, ao conhecimento de Deus. Esse é um dos deveres do pastor. O segundo, aqui no final, aqui do verso 9, é como também para convencer os contradizentes. Se ele é capaz de ajuntar ao rebanho, para que eles conheçam a sã doutrina, conheçam a verdade, que o pastor também seja capaz de espantar os lobos, refutando aqueles que estão contradizendo a sã doutrina, que ele saiba realmente se levantar contra aqueles falsos mestres que porventura possam se introduzir dentro da igreja, que ele possa convencer os contradizentes, que ele venha refutar, que ele venha espalhar, que ele venha espantar os lobos, os falsos mestres, que porventura queiram ensinar doutrinas contrárias à palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, a amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Pois bem, nós vemos aqui nesse texto, Tito, capítulo 1, do 5 ao 9, onde Paulo, ele mostra o motivo pelo qual ele ordenou que Tito ficasse ali em Creta, para que ele colocasse presbíteros de cidade em cidade. Mas ele trouxe quais são as características deste bispo, deste pastor, que deveria assumir ali o pastorado. Quais as lições que nós podemos tirar aqui deste texto? Eu vejo, a primeira, é que surgiu aqui nos nossos dias um tipo de modismo que é chamado dos desigrejados. São aquelas pessoas que pegaram carona com a pandemia, com essa questão do fiquem em casa, e em virtude das igrejas serem proibidas de terem o culto, eles começaram a assistir os cultos pela internet, por outra forma, a não ser no ajuntamento que é aqui no templo. E eles, quando então puderam voltar
eles se acomodaram e não quiseram mais voltar para os templos. Nós temos vários testemunhos de pastores que os seus membros não voltaram mais para a igreja, e agora eles estão se auto-intitulando os desigrejados. Nós vemos que esse texto aqui, ele confronta essa atitude dessas pessoas, mas mostra que Paulo, ele quer que nós nos ajuntemos na igreja, e para tanto é chamado da igreja como casa de Deus, e é ali, através então dos ministros instituídos por Deus, que são os pastores, que haverá a edificação e o crescimento espiritual. Então, nós temos que estar no templo. A igreja foi instituída por Deus, os pastores foram instituídos por Deus, e é através deles que nós somos edificados. Por outro lado, esse texto também aqui nos ensina que não basta você ir na igreja, é importante que você perceba quem é que está alimentando você, qual é o caráter moral, o caráter dessa pessoa que está te ministrando, que você realmente conheça quem é o seu líder espiritual, e se ele realmente tem condições morais ou doutrinárias para te edificar, para te levar você ao crescimento espiritual. Paulo dá aqui os requisitos de quem é apto para ser um pastor. Não basta você estar em uma igreja, mas é importante que você saiba qual é o líder que você está seguindo. Uma outra questão que também nós entendemos aqui é que, para aqueles que pensam que esses requisitos aqui servem tão somente para os pastores, e é algo que os pastores devem ter esse comportamento, e não os membros todos, é importante que nós lembremos de Hebreus, capítulo 13, verso 7. Abra sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, que se os pastores eles sejam aptos para pregar, para ministrar, que você venha imitar a fé dos pastores, e da mesma forma o seu comportamento, a sua vida, o seu estilo de vida, você também deve atentar para a sua maneira de vida. De uma certa forma, esse texto aqui não é somente para os pastores, mas assim como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se quem vos fala tem imitado a Cristo, tido um comportamento íntegro, moral, onde ninguém pode acusá-lo de dissolução, que assim também a congregação deve ser. Se o que vos fala, ele busca realmente conhecer a palavra de Deus, que vocês também devem, da mesma forma, buscar esse conhecimento, esse aprendizado, de saber manejar a palavra de Deus, imitando então a fé do vosso pastor. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor, ó Pai, que Tu possa nos dar graça em relação às verdades aqui aprendidas, e que nós, ó Pai, não sejamos ouvintes, mas praticantes da Tua santa palavra, de forma tal que a nossa conduta venha condizer com o que Tu espera de nós. Auxilia-nos pelo Teu Espírito. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.